Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz. Queria que quem estivesse com a Bíblia em casa, quem está aqui conosco, abrisse em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei profeta. Então disse: Ah, Senhor Jesus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto tu te mandar, dirás: Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse capítulo ecoou muito forte no meu coração neste dia. Foi muito difícil escolher no meio, da Bíblia um capítulo, mas hoje ele veio muito forte no meu coração. E principalmente por ser uma noite de testemunho, ele fala certamente com o que eu vou contar para vocês nessa noite. Para quem não me conhece, eu não sei aonde essa live vai chegar, eu me chamo Kelly, tenho 23 anos. E eu costumo falar que eu tive que aprender a lutar desde muito pequena, porque eu fui um bebê prematuro, nasci prematura, e com apenas 4 meses de idade eu tive que lutar com a vida, eu tive que aprender a lutar. Com 4 meses de idade, irmãos, eu fui diagnosticada com uma síndrome hepatorrenal, que causa, vamos falar assim, o apodrecimento do rim. Eu fui encaminhada para Botucatu, hoje que é a Unesp, e lá eles descobriram que além dessa síndrome, eu estava começando a ter leucemia. Então eles entraram em um conflito, porque para a gente tratar o rim, a gente teria que fazer uma transfusão de sangue, principalmente porque o sangue já estava virando em leucemia. Só que tinha um porém. Durante 4 meses, quando eu fui internada, eles estavam tentando descobrir o que eu tinha. Quando eles descobriram, eu não tinha mais veia para ter acesso. Daí, o que eles fizeram? Com 4 meses, eles tiveram que raspar minha cabeça e fazer uma transfusão de sangue. E depois que eles fizeram a transfusão de sangue, eu entrei em coma. Eu fiquei em coma durante 4 dias. E os médicos não conseguiam explicar o porquê de eu estar em coma, sendo que a transfusão tinha sido um sucesso. Depois de 4 dias que eu fiquei em coma, no 5º dia eles chamaram meus pais e falaram que eu teria que ficar mais 20 dias internadas porque eu ainda estava em coma. Foi aí, então, que Jesus operou o primeiro milagre. O que eu vou contar para vocês nessa noite é um resumo de alguns milagres que eu vivi, que vocês vão entender no final qual é o propósito de eu escolher apenas esses 3. Então, desde muito pequeno, eu tive que aprender, a lutar, tive que aprender a respirar. Imagine, um bebê de 4 meses, recém-nascido, prematuro, teve que aprender a fazer tudo de novo. Depois, passado alguns anos, em 2012, quando eu completei 15 anos, começou uma outra luta. Eu acho que foi uma das batalhas mais difíceis que eu enfrentei, porque além de tudo que eu passei, vários problemas de saúde que eu tive após essa síndrome, eu comecei a ter o que a gente chama hoje de doença do século. Eu tive depressão. Uma menina de apenas 15 anos foi diagnosticada com depressão, crise de ansiedade. Eu estava no 2º para o 3º ano na escola e sofri uma perda muito grande, e isso me abalou muito. Fora os conflitos que os adolescentes têm nessa idade. Eu estava acabando de completar 15 anos e daí eu acabei sofrendo uma perda.
E essa perda me abalou muito porque eu senti, além de sentir no físico, eu pressenti essa perda. Eu comecei a sentir no mundo espiritual que estava acontecendo alguma coisa. Mas por ser, vamos dizer assim, não ter maturidade suficiente espiritual, eu não discerni o que estava acontecendo. E foi aí uma brecha que o inimigo achou para atuar na minha vida. Com 15 anos eu perdi uma pessoa muito próxima, eu senti essa morte, eu senti tudo o que ela sentiu, eu senti. Até hoje, ninguém consegue me explicar o que é, todo mundo fala que é um dom, acredito que seja. E quando essa pessoa faleceu, eu estava na escola e eu sempre me cobrei muito em questão de estudo. E isso aconteceu que acarretou uma sobrecarga no meu sistema nervoso. Eu comecei a me cobrar, tanto quanto na escola, quanto essa perda que eu acabei, sofrendo. Até que um dia eu passei no médico, o médico virou e falou para mim: seu sistema nervoso está muito sobrecarregado, eu vou ter que passar calmante para você. Eu queria que vocês colocassem no meu lugar. Imagine uma menina de 15 anos tomando 2 calmantes por dia. Calmante de pessoa assim, que realmente precisa tomar assim, que não pode ficar, não tem, como posso dizer, total consciência de ficar acordado. Eu ficava dopada. Foi aí que começou a minha depressão. Minha depressão, síndrome do pânico e crise de ansiedade. Eu falo para as pessoas que a minha depressão não começou querendo se cortar, querendo se matar. Não, ela começou silenciosa, com uma tristeza assim de querer ficar trancada no quarto, não querer sair para comer, não querer sair para se arrumar para ir para a escola não tinha mais graça. E foi aí que eu fui me afundando. Cada dia mais não queria sair, não queria fazer nada. Minha mãe perguntava: Kelly, você está bem? Não, mãe, estou bem. E foi aí que eu comecei a viver assim muitas guerras espirituais. Eu escutava e via as coisas. E eu não tinha forças para lutar contra, porque eu não conseguia contar para alguém. E eu também tinha aquele pensamento de: o que as pessoas vão pensar de mim? Uma menina de 15 anos, vendo as coisas, escutando as coisas, vão falar que eu estou louca. Já estou tomando 2 calmantes, né? Eu era motivo de chacota na escola, porque eu tomava 2 calmantes, então foi aí que o inimigo foi trabalhando. Foi aí que eu escutava: viu, mas por que você está tomando calmante? 15 anos apenas, uma menina linda, com um futuro brilhante pela frente. Foi aí que o inimigo falava: viu, por que você está viva ainda? Por que você não se mata? Não tem ninguém gosta de você. Os seus pais amam você por obrigação, porque você é filha deles. Se mata, ninguém gosta de você, ninguém se importa com você. E foi aí que foi piorando. Eu comecei a pesquisar na internet como ferir o meu corpo. Eu pesquisava, porque assim, no mesmo tempo que eu queria morrer, no mesmo tempo eu queria arrancar a dor e o sofrimento que eu estava sentindo. Então eu fui pesquisar na internet. Falei: não, eu vejo, em filme e tal, então na internet deve ter. Comecei a pesquisar como eu poderia me cortar, qual era o melhor instrumento que eu poderia usar, se era uma faca, se uma gilete ou um estilete, aonde que eu poderia comprar, como que eu poderia esconder dos meus pais, porque eu sabia que a partir do momento que eu começasse a fazer aquilo comigo, se alguém visse, alguém ia impedir. E eu não queria que ninguém impedisse. Porque, que nem eu falei, o que eu pensava, ninguém se importa comigo. Então, por que eu vou avisar alguém? Eu vou fazer isso sozinha. E cada vez mais escutando coisa, vendo coisa. E até que um dia eu peguei uma gilete e, sentada no chão do banheiro, eu tentei me cortar. Só que foi aí que a primeira coisa, assim, que eu consigo entender que foi cuidado de Deus, porque eu não vi, mas eu senti uma mão segurando a minha mão, segurando o meu pulso. E na hora eu soltei no chão e entendi. Falei: não é isso que é para mim fazer. E eu tinha muitas crises de choro. Eu me trancava no banheiro e chorava de 45 minutos a 1 hora. E não era normal, era uma pessoa com depressão.
E foi aí que eu não desisti. Por mais, né, que foi cuidado de Deus, eu estava tão assim envolta pelo inimigo que eu não desisti. Eu fui procurando, até que eu decidi me matar. Eu já estava tão no fundo do poço que eu sentia mãos sufocando, colocadas em volta no meu pescoço e me sufocando. E eu não tinha mais força para lutar. Então, até que um dia eu falei, não, eu vou me matar. E isso foi durante um ano, de 2012 a 2013, numa luta. E eu tentei esconder ao máximo dos meus pais, dos meus familiares, tanto que um dia eu escrevi uma carta. Deixei com um amigo meu de remetente e falei, eu lembro como se fosse hoje. Foi no dia 27. Falei, dia 27 você entrega para os meus pais. Não quero que seja um dia antes, nem um dia depois. E toda sexta-feira a gente jantava na casa da minha avó. E nessa semana, eu tinha conversado com ele na terça e falei, na quinta eu entrego para você. E eu não sei o que aconteceu, eu mandei no dia para ele a carta. Daí na quinta-feira, meus pais, eu chego da escola, eu estudava de manhã, eu chego da escola, meus pais estão me esperando. Eles falaram, vamos jantar na casa da sua avó? E eu fiquei com o pé atrás, mas daí eu fui, né? Falei, não, a última coisa que eu quero ser é desobediente. Daí a gente foi. E eu vejo, assim, o cuidado de Deus em cada detalhe. A gente foi na casa da minha avó, cheguei lá, tava os meus primos, alguns tios, meu pai, minha mãe e minha avó e esse amigo. E eu me assustei. Falei, o que está acontecendo que vocês, né, me chamaram aqui? Então, meu amigo contou. Falou que eu já tinha deixado uma carta, que eu ia me matar no dia 27. Vocês têm noção do que é um pai e uma mãe ver a sua filha na sua frente, ler a carta falando que ia se matar? Eu não pensava em mais nada. Eu não pensava na dor que eu ia causar nas pessoas. Eu não pensava em mais ninguém. Eu simplesmente falava, todo mundo morre, todo mundo vai morrer um dia. Eu não vou fazer falta. Lógico, eu vou fazer falta durante uma semana, um mês, mas depois passa. Tudo passa. Foi aí que a minha família, que estava presente, ela entrou em desespero. Minha tia começou a passar mal, todo mundo passou mal. Foi uma noite assim muito difícil. Eu, principalmente, ver os meus pais chorando, foi uma dor incontrolável. As pessoas perto de mim pedindo, não, Kelly, não morra, você é importante, eu amo você. São pessoas assim que eu acho que se elas não tivessem na minha vida, eu acho que eu não estava aqui para contar esse testemunho hoje. Foi aí que, depois desse dia, eu comecei a fazer um outro tratamento, comecei a passar com psicóloga, tudo. Mas foi aí que entrou uma pessoa diferente na minha vida. Entrou Jesus Cristo. Porque até então, eu ia na igreja, eu frequentava culto, mas eu sempre conhecia aquele Jesus da religião, daquele Jesus que curava, daquele Jesus que transformava. Por mais que eu fui curada desde o ventre da minha mãe, desde o dia que, do meu primeiro testemunho, mas eu não conhecia ele com intimidade. Eu sabia que se fosse da vontade dele, ele curava minha depressão num piscar de olhos. Mas eu não conhecia o meu pai. E foi aí que eu fui curada da depressão, em 2013, depois desse livramento. Mas eu só fui conhecer ele ano passado. É estranho, a gente falar, viver e só conhecer ele, em pouco tempo. Mas é como eu disse, eu conhecia ele apenas na religiosidade. Eu não conhecia o meu pai. Eu não conhecia o que ele faz por mim. Por mais que ele me livrou duas vezes da morte e várias outras, mas eu não conhecia ele. Eu conhecia o que as pessoas falavam dele. E para mim isso importava. Até que ano passado, em março, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Voltando da entrevista de emprego, eu levei uma picada de abelha no olho direito, debaixo da sobrancelha.
e isso acarretou numa paralisia facial. Imagine, novamente, uma menina de 21 anos de idade com o rosto tudo torto. Eu fiquei em choque. E me perguntei para Deus, falei, Deus, se o Senhor me livrou tantas vezes da morte, por que mais isso? Por que eu tenho que ficar com o rosto torto? Por que acontecer comigo? Eu não faço nada. Mas foi aí que eu percebi que Ele queria fazer mais um milagre, mas para mim se achegar a Ele, para Ele se apresentar para mim como um pai de amor. Aquele mesmo pai que me curou quando eu tive a síndrome, é o mesmo pai que me curou da depressão, das crises de pânico, das crises de ansiedade, é o mesmo pai que Ele me chamou. Foi então que eu passei no médico, em 15 dias, o meu rosto ficou torto. Eu passei no médico, o médico falava que não sabia o que era, podia ser de friagem, podia ser qualquer coisa. Até que eu paguei um especialista, um neurologista. E ele virou e falou para mim assim, Kelly, eu nunca vi, nem na literatura, alguém ser picada por uma abelha e ter o rosto paralisado. Daí, na hora eu me choquei e falei, meu Deus, eu fui escolhida para passar por isso e ser a primeira pessoa. Tanto que esses dias eu passei no médico novamente, expliquei a situação que eu tive. Ele falou, eu nunca vi na literatura, alguma literatura descrever uma picada de abelha causar uma paralisia. Foi aí que o meu rosto foi inchando. Dentro de uma semana, esse lado estava paralisado. E eu comecei a correr atrás de físio, porque a enfermeira falou que se eu não corresse atrás de físio para estimular o meu rosto, já fazia 15 dias e ele corria o risco de não voltar mais ao normal. Novamente, a gente é falho, a gente é humano. Eu fiquei desesperada. Imagine, uma menina em pleno 21 anos de idade ficar com o rosto paralisado. É uma vergonha. Foi aí então que em março, meio de março, eu comecei a fazer minha fisioterapia. Tanto que eu não vinha para a igreja, eu não saía de casa. Foi uma luta assim que, não que eu tenha escolhido passar sozinha, mas eu acho que foi Deus que falou, não, é uma luta que você tem que passar só eu e você. Foram 5 meses, irmãos, de fisioterapia. Foram 5 meses de choque no rosto. Choque, eu digo assim, de enfiar o dedo na tomada. Eu levava no rosto, de laser, de muitas outras coisas, de medicações. Foram 5 meses de luta. Até que um dia eu perguntei para Deus, falei, Deus, eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que passar, mas por que eu tenho que passar? Eu já passei tanta coisa na minha vida. Imagine não ter a possibilidade de sorrir de novo, porque a gente, irmão, a mulher já é, vamos dizer assim, vaidosa. Agora imagine com isso, você ter a chance assim de você não sorrir mais, tudo. E por tudo que eu passei, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Daí ele falou bem assim para mim, filha, fique firme porque vai valer a pena. Tudo que você vai passar é para um bem maior. Eu não entendi, confesso que eu não entendi. Porque igual eu falei para os irmãos, eu conhecia ele apenas por conhecer. Como se fosse assim, sabe Jesus? Aquele que curou, que transformou? Conheço, mas não. Ele queria se mostrar de um outro jeito. E eu acredito muito que Deus conecta pessoas. Deus conecta pessoas para mostrar que Ele é além da religiosidade. E esses dias, lendo um trecho da Bíblia, e hoje falou muito ao meu coração. Ele quer se revelar para a gente do mesmo jeito que se revelou à mulher cananeia. Um Deus fora de toda religiosidade. Ele quer se revelar como um Abba. Foi aí então que Deus me conduziu uma pessoa muito especial, que eu não vou falar o nome porque eu não pedi permissão, e me mostrou a face de um Abba, me mostrou a face de um pai, que todo aquele processo que eu passei, todo aquele processo de cura, da síndrome, da depressão, da crise do pânico, da paralisia facial, que era para ele me mostrar que ele é fora de toda a religiosidade. Porque imagine, eu cresci dentro da igreja, eu conhecia ele,
mas eu conhecia pelo que as pessoas falavam. Eu não conhecia porque eu tenho um relacionamento com Ele. Então, quando Ele me curou, Ele me levou por esse caminho da paralisia, porque não foi fácil, foi muita dor, foi muito dolorido, não só espiritualmente falando, mas carnalmente falando. Foi assim um processo muito difícil que eu tive que passar. Minha mãe, lógico, sofre junto com a gente, mas é só a gente que sente. Foi aí então, como vocês estão vendo pela live, eu fui curada, graças a Deus. Lógico, infelizmente por conta da demora, ficou algumas sequelas, mas nada como os médicos falaram que iam ficar. Eles falaram que ia ficar com a boca torta, eu ia piscar, ia demorar mais para piscar, eu não conseguiria levantar a sobrancelha. E eu vejo que mais uma vez Deus operou o milagre para que as pessoas conhecessem Ele, mas conhecessem assim como eu conheci, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente só conhece um Deus que todo mundo fala, a gente não vive o que fala na Bíblia. E eu pude entender que foram longos processos. Imagine, eu tinha 4 meses, eu fui conhecer a verdadeira identidade, o verdadeiro Abba, o verdadeiro Pai, com 22 anos. Foram 22 anos assim que foi muito sofrido, passei por muitos processos, mas hoje eu conheço um Abba totalmente diferente. Hoje eu olho para trás e vejo que tudo foi livramento, porque Ele queria ter um relacionamento comigo. Ele não queria uma filha que conhecesse Ele apenas por conhecer. Ele não queria uma filha que, quando lembrasse dos milagres que Ele fez, lembrasse apenas dos milagres. Eu agradeço muito a Ele por todos os milagres que Ele fez na minha vida, porque não foi fácil. Não é fácil estar aqui, você se expor, principalmente na internet, na onde a gente vive hoje em dia. Você se abrir, você se expor, falar: eu tive depressão, eu tive crise de pânico, eu tive crise de ansiedade. Não é fácil você se abrir e falar: eu tomei remédio controlado porque eu estava depressiva. Não é fácil. São guerras que a gente trava, mas a gente só consegue vencer porque a gente tem um relacionamento íntimo com Ele. Porque não é fácil. Não é porque eu quero estar aqui, é porque eu acredito que Ele nos cura, para que a cura seja prolongada para mais pessoas. Ele nos cura para curar também. Eu acredito muito nisso, que tudo que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Não é porque eu tive uma coisa pior, ou eu tenho apenas uma simples dor de cabeça. Não, o mesmo Deus que me curou quando eu tinha 4 meses, me livrou da morte, da depressão. Porque você imagine, eu tive todos os gatilhos do mundo para mim me matar. Minha mãe trabalhava, eu ficava sozinha em casa. Eu tive todos os gatilhos do mundo, tanto que quantas vezes eu tentei com estilete, que nem eu falei, tentando me cortar, mas todas as vezes Ele se fez presente, porque Ele tinha um propósito maior na minha vida. E eu creio que isso é para a vida de todo mundo. Não importa se eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho dinheiro, você não tem. Ele não quer, Ele não se importa com status. Ele não importa se você tem faculdade, Ele não importa se você tem pós. Ele não se importa, Ele não importa nem com o seu passado. Que nem, imagine, irmãos, eu passar tudo o que eu passei e mesmo assim não acreditar inteiramente nele, acreditar apenas que Ele faz, mas não compreender e não ter um relacionamento com Ele. Ele podia ter virado as costas para mim. Não, a Kelly, eu curei ela no ventre da mãe dela, curei ela com 4 meses, curei da depressão, tudo, e ela só foi querer um relacionamento íntimo comigo com 22 anos. Não, Ele larga todo mundo, Ele larga as 99 ovelhas para ir atrás de você, assim como Ele fez comigo. Ele colocou uma pessoa na minha vida que largou as 99 ovelhas para me trazer para perto e mostrar, o Abba, Ele não é só aquele Abba da Bíblia que cura, que faz milagre, Ele é teu Pai. Então é isso que eu queria passar para vocês nessa noite, que o Abba, primeiramente, Ele nos convida todos os dias. Eu costumo falar que
todos os dias a gente passa por processos diferentes, que a nossa vida inteira é um processo. Cada dia a gente passa por um processo, alcança um propósito, dorme, acorda, passa por um processo, alcança outro propósito. A nossa vida inteira é assim. Mas Ele te convida para que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Não importa o seu passado, não importa a situação atual que você está. Ai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa. Muitas vezes, eu falo por mim, muitas vezes eu entrei na presença dele buscando apenas uma cura, buscando, vamos dizer assim, apenas uma resposta. E não, eu costumo dizer que eu estava flutuando assim, no raso. E ele queria dar mais, ele queria que eu mergulhasse, ele queria que eu mergulhasse, e ele tem um mundo inteiro assim para todo mundo. Muitas vezes a gente está no raso. A gente está só na beirinha, molhando os pés, eu costumo dizer. Mas hoje, através da minha vida, Ele está estendendo a mão para você, te convidando. Vem, filho, vem, filha. O Abba te chama. O Abba está te chamando para ir mais fundo na presença dEle. Se é a cura que você está precisando, Ele vai te dar a cura. Mas mergulhe na presença dEle. Ele é aquele que larga as 99 ovelhas para buscar você. Não importa se você andou longe, se você andou perto, se você conhece, se você não conhece. Todo dia Ele tem um aprendizado novo para nos dar. E eu vejo isso. Muitas vezes, quando eu estava com paralisia, eu parei e pensei. Falei, nossa Deus, mas por que eu estou passando sozinha? Tem tantas pessoas que gostam de mim. Por que não vem me visitar, né? Não manda uma mensagem? Daí, Ele estava em silêncio. Daí eu falei, nossa, Deus ficar em silêncio depois de tudo que aconteceu, né? E minha mãe virou e falou assim para mim, Kelly, entenda, tem lutas que a gente tem que passar sozinha. E foi aí que eu compreendi que realmente tem lutas que a gente vai ter que passar sozinha. Mas não sozinha, só eu. Sozinha com Deus. Porque foi nele, a partir dessas lutas, que eu conheci Ele. Eu conheci Ele profundamente. Eu entendi que Ele é fora de toda religiosidade. Ele não liga para o nosso passado. Ele quer nos dar um futuro diferente, um presente diferente. E Ele estendeu a mão para mim. Ele estendeu a mão e me convidou. Ele falou, filha, eu tenho um novo para você. E foi quando eu tive a paralisia que eu pude viver as maiores experiências que eu vivi. Eu pude compreender, lembra que eu falei para vocês do sentimento que eu tive, da perda que eu sofri? Eu pude compreender, eu pude entender que é um dom que Ele me deu, e naquele momento eu não tive a maturidade espiritual suficiente, mas nesse que eu estava passando por outra luta, Ele me deu. Eu pude compreender coisas que eu paro e penso, meu Deus, eu podia ter feito diferente quando eu tive depressão. Mas Ele falou, não, tudo se fez necessário para que você chegue até aqui hoje. É a mesma coisa. Muitas vezes a gente não entende os momentos que a gente passa, as tempestades que a gente passa, porque a gente fala, meu Deus, mas às vezes eu não faço mal nem para um cachorro, por que eu estou passando por isso? Mas uma coisa eu aprendi durante esses meus processos, durante esses 23 anos de processos, que tudo tem um porquê, e tudo é processo para a gente chegar a um propósito. E quero deixar para você que não importa o que você esteja passando, mergulhe na presença de Deus. Ele vai te mostrar uma face, que Ele é o Abba. Ele é o Abba que cura feridas, que transforma, que eu costumo dizer que Ele pega o lixo e transforma em luxo. Porque muitas vezes a gente se sente um nada. Eu já me senti um nada. Quantas vezes eu olhei para mim e falei, mas Deus, por que eu? Hoje mesmo, eu olhei assim para Deus e falei, Deus, mas por que eu pregar? E caiu em Jeremias 1:5. Então, a gente não entende os propósitos de Deus. A gente pode estar sentindo um lixo, mas Deus fala, ei, você pode estar sentindo um lixo, você pode estar sendo a última opção dos homens, mas eu chamo aqueles que não são para confundir aqueles que são. Eu quero te revelar a ti um Abba com uma face que cura feridas, cura traumas. Ele mesmo tem as suas cicatrizes, mostrou as suas cicatrizes. Ele também quer curar as nossas feridas e deixá-las em cicatrizes. Por que a cicatriz? Para quando a gente olhar, a gente olha e a gente fala, nossa, eu passei por isso. Mas não porque eu sou bom, porque Deus se fez forte através de mim.
E é isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Por mais que as situações sejam contrárias, os ventos sejam contrários, tudo à sua volta pareça falar: desista, você não vale nada, se mata. Porque eu ouvi e vi, se mata, sua família não ama você, porque você não tem amigo. Deus vai te enviar anjos, assim como na minha vida inteira Ele enviou. Assim como no ano passado Ele me enviou um anjo e me mostrou a verdadeira face dele, que é fora de toda a religiosidade. Ele vai te conectar a pessoas, Ele vai te conectar a pessoas no mesmo propósito, Ele vai te conectar a pessoas avançadas no processo para te ajudar. Você não está sozinho, você nunca vai estar sozinho. Por isso, fique firme. O Abba, Ele é um pai, Ele é um pai que Ele sempre está do nosso lado. Eu ouvi um louvor esses dias que fala que tudo que a gente sente, Ele também sente. Então, eu creio que o mesmo Abba, não Deus, assim, Deus da religiosidade, mas sim o Abba, o nosso paizinho, que me curou de todas essas coisas que eu falei para vocês nessa noite. Ele é o mesmo que vai curar você, vai transformar a sua vida, vai trazer um renovo para você, que a partir de hoje você busque a face dele, não pelo que as pessoas contam para você, não pelo que as pessoas leem da Bíblia para você, mas sim porque você buscou a face de um Abba, a face do paizinho, que larga as 99 ovelhas para ir atrás de você, assim como ele fez comigo. Amém? Pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você que está na sua casa aí, você pode digitar um glória a Deus nos comentários. Nós queremos agradecer todos os irmãos que continuam conosco, né? A gente teve alguns problemas técnicos hoje, né? Mas a produção aqui correu e conseguiu aí dar um jeito, em nome de Jesus. Engraçado, né, William? Toda terça está sendo bênção, um testemunho mais forte que o outro. E toda terça-feira está acontecendo alguma coisa para atrapalhar nossa live, a nossa transmissão. Mas nós pedimos aos irmãos que estão na casa para estar orando. E também você que tem um testemunho e você quer contar, esse é o tempo de contar o que Deus fez na sua vida. Esse é o tempo de falar das coisas grandes que Deus tem feito. Eu quero dizer a vocês, fale comigo, e será um prazer ter vocês aqui para estar contando o seu testemunho, a obra que Deus fez na sua vida e o que Deus ainda vai continuar a fazer. Porque eu creio que tem muitas pessoas que, assim como a Kelly acabou de contar aqui, conheceu o Senhor Jesus de uma forma muito íntima e especial, e é isso que nós queremos ver a Igreja de Cristo vivendo, né? Vivendo intimamente com o Pai, independente, crescendo espiritualmente, amadurecendo, não dependendo de Moisés, não dependendo de líder nenhum, mas tendo a sua vida, um relacionamento com Deus, de confiança, de temor, de busca, e na certeza que Ele é conosco. No nome de Jesus, nós somos um exército de Deus, estamos aqui para vencer todas as batalhas, no nome de Jesus, amém e amém. Eu quero neste momento consagrar todo o dízimo, toda a oferta trazida à casa do Senhor, e agradecer aos irmãos que têm trazido o seu dízimo, a sua oferta, no nome de Jesus. Pai, aqui nós oramos e nós te agradecemos pelas pessoas, ó Deus, que têm dizimado, que têm ofertado, que têm contribuído a esta casa de oração. Senhor Jesus, tem abençoado as nossas vidas, tem abençoado a minha família, tem cuidado de nós nesse tempo difícil. Pai, eu te agradeço pela vida de todos que tem, Senhor Jesus, ofertado, Senhor, tem plantado esta boa semente no teu reino. Pai, nós te agradecemos, porque por mais que os templos, ó Deus, pelo decreto tenha que fechar as portas, mas o teu evangelho continua alcançando vidas. Pai, parece que Senhor Jesus Cristo é algo fantástico,
Nesse tempo de pandemia, voltou o amor ao próximo, voltou o amor às almas. Nós voltamos, ó Deus, ao trabalho, aonde nós estamos indo, até onde as pessoas estão. Pai, isso só é possível também pelas pessoas que têm contribuído, têm feito a tua parte, têm sido fiel à tua casa, têm sido fiel ao Senhor, ó Deus. A minha oração é que o Senhor continue abençoando, prosperando, provendo sobre a vida dos teus filhos, em todas as áreas, ó Pai, que eles tocarem as tuas mãos, que haja conquista, que haja prosperidade, que haja testemunho, Senhor, milagre, Senhor meu Pai, da bênção que o Senhor tem derramado. Não deixa faltar nada na casa dos nossos irmãos, Senhor Jesus, multiplica os celeiros deles, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, guardando a vida deles. Espírito Santo, nós cremos no Deus que faz milagre, assim como o Senhor levou José lá para o Egito, e no tempo das vacas magras, o Senhor cuidou dele, da sua família. Nós cremos e eu profetizo, ó Pai, que nós somos um José do Senhor nesta terra, e o Senhor irá cuidar de cada um de nós e da nossa família, no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento quero chamar o Renan aqui. Hoje ele está sem boné, então posso chamar você para orar aqui, varão. Vem aqui fazer uma oração agradecendo a Deus. E também, se já quiser fazer o pedido aos irmãos do trabalho, falar um pouquinho do trabalho, fica à vontade. A paz esteja com todos, irmãos. Irmãos, todos sabem que estamos à frente de um trabalho que tem mexido bastante com a minha vida, irmãos, porque através desse trabalho eu aprendi a ser uma pessoa mais grata a Deus. Eu aprendi a ser uma pessoa que agradece mais a Deus por tudo que Ele entrega em nossas vidas, irmãos, porque o trabalho que a gente tem feito, irmãos, que é ir às ruas e abençoar a vida dos moradores de rua. A gente leva o alimento físico e um alimento espiritual, irmãos. E a gente vai em cada canto da cidade, que às vezes eu passava e nem sabia que tinha gente morando ali. Que nem tem um lugar que é perto ali do Barbosa Gold, do Barbosa do Marapé, que é bem no córrego que eles moram. E na sexta, quando a gente estava fazendo esse trabalho, quando a gente estava no momento de louvor, no momento onde que estava todos os irmãos reunidos e fazendo o louvor, eles estavam fazendo uma fogueira, e nessa fogueira eles estavam fazendo um feijão, irmãos. Eles estavam fazendo um feijão numa panela, assim, sabe, irmãos? Acho que estava meio que até suja a panela, sabe, irmãos? E eles fazendo um feijão, e durante o louvor, que nós estava naquela comunhão com Deus, e todos os moradores também estavam louvando junto com a gente, naquela comunhão gostosa, e eu pude ver aquele feijão, irmãos, sabe, o tempo todo ali, e aquilo mexeu muito comigo, irmãos, porque às vezes a gente reclama por cada coisa, irmãos. Às vezes eu mesmo até falei para minha mãe esses dias: mãe, desculpa de ter reclamado do café, que o café estava frio, porque eu vi aquilo lá, mexeu muito comigo, irmão, sabe? Às vezes a gente reclama por cada coisa assim que não era para ter reclamado, por coisa nada a ver. E eu vi aquilo lá, irmãos, tipo, eles estavam fazendo um feijão, uma panela de feijão, acho que era uma panela, acho que com 4 medidas, acho, de feijão, e estavam fazendo para todos eles. Eram 9 pessoas que estavam ali dormindo naquele local, e tipo, eles iam comer aquele feijão e já iam ficar satisfeitos, irmãos. Um feijão que nem sei como que ia ficar. E irmãos, o que eu quero dizer a vocês através disso, irmãos, que a gente deve ser mais gratos, irmãos. A gente deve ser mais gratos a tudo, irmão. Que nem hoje começou a chover hoje cedo, que eu fui levar o Robson na rodoviária. Começou a chover cedo, depois que eu cheguei em casa começou a chover. Isso era por volta das 6h10 da manhã, eu acho. E começou a chover, irmãos. Já pensei direto neles, irmão. Já pensei neles, falei, nossa, falei, Deus, proteja eles,
que eles tenham um lugar para eles se proteger da chuva. Sabe, irmãos, antes eu caía qualquer chuvinha, falava, nossa, que chuva gostosa para dormir, mas isso não saiu do meu vocabulário, irmãos. E eu louvo a Deus, irmãos, por estar fazendo parte desse trabalho, irmãos. É um trabalho que eu falo para vocês, irmãos, é difícil porque tem horas que a gente vai levar o amor de Deus, eles começam a falar da vida deles, e às vezes até a gente fica sem palavras, irmãos. A gente fica sem palavras, não vem palavras para dizer para eles naquele momento. E eles começam a chorar, e a gente fica sem palavras, irmão. A gente tem que fazer um quebra-gelo, tem que começar a soltar um louvor, fazer alguma coisa, porque a gente realmente fica sem palavras, irmãos. E, irmãos, eu queria falar para os irmãos que puderem estar ajudando nós nesse trabalho, irmão, com qualquer ajuda, irmãos. É que nem a gente tem alguns gastos, como gasolina, para estar levando as marmitas. A gente está precisando de pessoas para estar nos ajudando com refrigerantes, porque a gente dá refrigerantes para ele, junto com as marmitas também. Irmãos, queria agradecer pela oportunidade de estar falando aqui desse trabalho, e que toda a honra, toda a glória seja entregue a Deus, irmãos, porque aqui nós não estamos aqui para status nem fama, irmãos. Estamos para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, irmãos. Deus nos chamou para fazer isso, irmãos, para alcançar os perdidos. Porque quando Zaqueu chamou a atenção de Jesus, irmãos, naquela árvore, Jesus já conhecia a vida de Zaqueu. Ele já conhecia a vida de Zaqueu, mas só o que atraiu a atenção de Jesus foi a atitude dele. Ele subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. E quando Jesus chegou perto da árvore e falou: Zaqueu, pode descer da árvore, porque a salvação hoje entra na sua casa. E quando Jesus estava na casa de Zaqueu, Zaqueu pega e fala assim para Jesus: Jesus, tudo que eu tenho, eu vou vender e vou dar para os pobres. E o que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais para as pessoas que eu roubei. E Jesus fala assim para ele: hoje a salvação entra na sua casa e na sua vida, porque verdadeiramente você é filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele fala assim também, Jesus continua falando, porque o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Ele estava falando que Jesus Cristo veio, ele próprio veio para salvar os perdidos. Então, irmãos, a gente veio nessa terra para salvar os perdidos, irmãos. A nossa vida é como um sacrifício vivo, irmãos, para estar alcançando essas almas. E eu estou tendo essa oportunidade, irmão, de estar ajudando os próximos, irmão. Porque é muito bom quando você ajuda um próximo, irmão, não por obrigação, mas por amor, irmãos. Que venhamos ansiar por isso, irmão, nesses tempos difíceis. A gente tem visto muito na televisão as pessoas ajudando as pessoas nesse tempo, irmãos. E eu acho que assim, irmãos, a gente tem que parar de pensar um pouco em nós, irmãos, e pensar nas pessoas, irmãos. Porque às vezes a gente pensa: vou comprar uma roupa bonita, mas tem pessoas que estão precisando de coisas bem mais do que nós, irmãos. Com um alimento, às vezes, que se abençoa a vida de um irmão, isso já é muito grande para aquilo, para o irmão. Era mais isso que eu queria dizer mesmo, irmãos, que se vocês puderem estar nos ajudando nesse projeto, que nem queria agradecer que já também a Embalagem Tavares e o supermercado Miltinho, que fecharam uma, como posso dizer, uma aliança com nós. Eles fecharam, como posso dizer, apoiando o nosso trabalho vitalício. Eles não falaram que pode ficar, quando precisar deles, pode ir atrás, e eu louvo a Deus por isso, irmãos. Irmãos, então vamos orar agora, então, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conectar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença, ó Pai, entramos nesse momento, ó Pai. Pai, queria agradecer, ó Pai, por esse culto maravilhoso, ó Pai, onde podemos ver, ó Pai, a Tua serva, ó Pai, falando, ó Pai, o que o Senhor fez na vida dela, ó Pai. Pai, quanto é maravilhoso, ó Pai, ouvir, ó Pai, quando as pessoas são gratas a Ti, ó Pai, e fala para as outras pessoas o que o Senhor fez na vida delas, ó Pai. Meu Pai,
quando o Senhor, ó Pai, faz algo na vida da gente, a gente tem que falar mesmo, ó Pai, porque esse testemunho, ó Pai, eu creio que vai alcançar a vida de muitas pessoas, ó Pai. Às vezes pessoas que estão desiludidas da vida, que estão sofrendo muito, ó Pai, elas vão escutar essa mensagem e o Senhor vai, ó Pai, falar no coração delas, ó Pai. Meu Pai, eu louvo a Ti, ó Pai, por todos os milagres que o Senhor fez na vida da Kelly, ó Pai. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Queria agradecer, ó Pai, a vida de todos os irmãos, ó Pai, que têm nos assistido nas lives, ó Pai, que têm participado da comunhão, ó Pai. Porque, ó Pai, nesse momento, ó Pai, está difícil, ó Pai, não estar, porque não estamos podendo estar na Tua casa, ó Pai. Mas, Pai, se estamos em comunhão, ó Pai, o Senhor já se alegra com isso, ó Pai. Abençoa a vida de cada irmão, ó Pai, que está no seu lar, ó Pai. E que o Senhor, Teu Santo Espírito, ó Pai, venha fluir, ó Pai, na casa de cada um, ó Pai. Pai, eu te agradeço por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, que nós podemos te louvar e te exaltar até, ó Pai, a consumação dos séculos, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, ó Pai. E que tudo, ó Pai, venha ser para a honra e glória do Teu santo nome. E que tudo seja conforme a Tua vontade, Pai. Amém e graças a Deus. Pastor, eu desarrumei todo o tapete aqui. Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Quero agradecer aos irmãos que ficaram aí conosco até agora, 16 pessoas. Deus abençoe. Às vezes a gente fala assim que o culto é muito longo para ficar na internet, né? Mas também, queridos, nós devemos separar esse tempo a Deus, valorizar esse período a Deus. Eu penso que nós ficamos o dia todo com o celular na mão, ou ficamos uma boa parte do nosso dia em alguma mídia social, vendo tantas coisas que não edificam em nada. Quando fala de louvor, adoração, mensagem, a gente às vezes cansa, mas que você que me ouve agora, não se canse da palavra de Deus, não se canse dos louvores, não se canse do culto, que o teu coração cultue a Deus conosco, como se você estivesse aqui, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é onipresente, e Ele está aí do teu lado, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, fique na paz. Se você ainda não compartilhou esta live, compartilha no nome de Jesus.